Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Vamos lá então? Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que tomam rumo por ele. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de dar continuidade, a partir diretamente desse texto, quando eu estava lendo ele, me veio a recordação de um salmo, se eu não me engano até mesmo o primeiro salmo. E aí eu queria compartilhar com vocês rapidinho. O Salmo 1. Até na Bíblia que eu estou usando, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Mensagem de Deus, que é da editora Santuário, em parceria com a editora com as edições Loyola, né? E aí, então, pode ser que a tradução esteja um pouquinho diferente, mas vamos lá. De início, como partezinha, de introdução para ajudar a refletir sobre o mesmo salmo, diz assim, Felizes aqueles que, esperando na cruz, desceram até as águas, de um autor do século II. E aí vamos para o salmo 1, que é assim. Feliz quem não se conduz segundo as normas dos ímpios, nem segue a estrada dos maus, ou vem sentar-se com eles, mas ama a lei do Senhor, e dia e noite a medita. Ele será como a árvore plantada à beira do rio, que produz fruto a seu tempo, e cujas folhas não secam. Dá certo tudo o que faz. Mas outra é a sorte dos ímpios, palha que o vento dispersa. Não poderão resistir no tribunal do juízo, nem sentarão pecadores na assembleia dos justos. Vela o Senhor com carinho sobre o caminho dos bons, enquanto a estrada dos ímpios só conduz à perdição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, retomando lá no Evangelho, diz que é para a gente entrar pela porta estreita, isso diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é larga e é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Se é largo e espaçoso, é fácil de passar. Tem até uma história, que tem se eu não me engano, um mosteiro, acho que se eu não me engano o nome dele é de Santa Maria, que tem uma portinha no convento, bem fininha. E aí tem gente que tem uma brincadeira que o pessoal fala, que se os monges comiam demais, eles não conseguiam passar. Era meio que o teste para ver se a pessoa estava em gula. Não dá para confiar nessa história não, mas essa porta lá é fininha em comparação à porta comum, o tamanho da porta comum. Então, nela a gente pode voltar para esse pensamento da porta estreita. Por que é fácil seguir pelo caminho da perdição? E por que é difícil seguir pelo caminho estreito, pela porta estreita? A gente pode pegar esse prefácio que eu li antes do Salmo. Porque felizes aqueles que, esperando na cruz, desceram até as águas. Na cruz. O caminho estreito é o caminho da cruz. É o caminho do sofrimento. O cristianismo, ele é marcado pela cruz, pelo sofrimento. Então, a gente dizer que a gente consegue se santificar sem sofrimento é mentira, é enganoso. Porque se o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e ele pede para a gente ser imitador dele, como a gente vai ser imitador de Jesus Cristo sem também abraçar a cruz que ele mesmo pediu para falar? Quem quiser me seguir, renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz de cada dia e me siga. Se a gente não pegar a cruz, nós não vamos conseguir ir para o céu. E o caminho para o céu é subida, É um caminho de dificuldade, de força, de esforço. E pensa comigo,
Se a gente tiver uma bolsa, certo? E essa bolsa tiver cheia de pesos de coisas inúteis, coisas como pedras, que a gente vai colocando dentro dele. Quando a gente vai subir uma escada com esses pesos que não vão ter utilidade nenhuma pra gente naquela subida, a subida se torna muito mais difícil de subir. Então é preciso despojar, abandonar. Então aí que entra a questão da nossa reflexão. O que torna difícil, estreito o caminho que leva para o céu, não é nem tanto aquilo que a gente tem que fazer para entrar nele, mas no caso assim, porque Jesus disse que o jugo dele é suave, que o peso dele é leve. Tomai sobre vós meu jugo suave, meu peso é leve, porque minha doutrina é leve, é suave. E também, nessa mesma linha, eu lembrei agora, de São João. Lá na carta dele diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. Então, peraí. Como que o caminho é estreito? Como que a porta é estreita? E, ao mesmo tempo, como que os mandamentos de Deus não são pesados? A doutrina de Jesus é leve ao mesmo tempo. Então, o que pesa pra gente? O que dificulta a gente conseguir passar pela porta estreita? O que seriam essas pedras que a gente tenta carregar dentro dessa bolsa nessa subida para o céu? São as coisas que a gente se apegou aqui nessa vida, aqui nessa terra. E é preciso a gente abandonar. Para a gente seguir os mandamentos de Deus, a gente tem que abandonar aquilo que é o contrário aos mandamentos de Deus, as orientações que o Senhor nos deu. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, para a gente amar a Deus acima de tudo, a gente tem que colocar em segundo lugar, terceiro lugar, de lado, coisas que a gente colocava em primeiro lugar na nossa vida. Se no meu trabalho eu coloco ele acima de Deus, eu tenho que abandonar a concepção, o valor que eu coloco no meu trabalho acima de Deus. Ao ponto, por exemplo, de no processo meu de conversão, se eu reconhecer que o meu trabalho é mentir, é roubar dos outros, enganar pessoas, por amor a Deus, eu não posso fazer mais isso. Então eu devo trocar de trabalho, devo mudar a minha forma de trabalhar. Agora, se no extremo o meu trabalho é algo que não agrada o coração de Deus, eu tenho que confiar na providência dele. Eu preciso confiar que com a ajuda dele eu vou conseguir encontrar um lugar melhor para mim trabalhar, ainda que o processo seja lento de abandono do trabalho que eu estava errado, porque tudo vai depender da circunstância, da situação tua. Mas creia que a graça de Deus vale muito mais do que o dinheiro, do que as riquezas. Às vezes o que está pesando, a pedra que está pesando é meu apego ao dinheiro, aos bens desse mundo. E o próprio Cristo disse, que felizes, os pobres de espírito, porque, se eu não me engano, verão a Deus. Peraí, para mim ter contato com Deus, eu preciso de abrir mão de coisas. É essas coisas que pesam para mim. Coisas que, no final das contas, me fazem mal. Fazem mal não só para mim, mas para os meus irmãos e irmãs à minha volta. E aí, nesse sentido, o caminho largo, ele é mais fácil, Tem até uma frase do padre Paulo Ricardo, que diz assim, para ir pro inferno é fácil. É como se fosse um toboágua, só fechar as mãos, os braços e deixar. Porque é só descida, é fácil de descer. Mas para subir exige mais esforço, Para subir exige renúncias, exige abandonos. E aí entra a parte do Salmo 1, que lá no versículo 1 diz: Feliz quem não se conduz segundo as normas dos ímpios, nem segue a estrada dos maus, ou vem sentar-se com eles. Então, nesse sentido, vamos lá. O que seriam as normas dos ímpios? Seriam os mandamentos contrários aos mandamentos de Deus. Seriam as normas contrárias às normas de Deus. E nesse sentido eu quero aproveitar, nesse momento, e trazer mais um conteúdo para a nossa reflexão. No livro O Amor à Sabedoria Eterna, de São Luís Maria Grignion de Montfort, tem uma partezinha que fala sobre os mandamentos do mundo. E nesse sentido a gente pode entender como normas do mundo. É um livro um pouquinho antigo, mas
ele pode ajudar a gente a refletir nesse sentido. E aí, lá no capítulo 7, diz assim: escolha da verdadeira sabedoria. Deus tem a sua sabedoria. É essa a única e a verdadeira que merece ser amada e procurada como um grande tesouro. O mundo corrupto, porém, tem também a sua sabedoria, mas deve-se a condenar e detestar, porque iníqua e perniciosa. Também os filósofos têm a sua sabedoria, que é igualmente de desprezar, já que é inútil e muitas vezes perigosa para a salvação. Até aqui falamos da sabedoria de Deus, às almas perfeitas, como diz o apóstolo. Mas, devido ao receio de que estas venham a ser enganadas pelo falso esplendor da sabedoria mundana, passarei também a demonstrar aqui quanto esta é falaciosa e maligna. A sabedoria mundana. A sabedoria mundana é aquela de que está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios segundo o mundo. O desejo da carne é inimigo de Deus. Não é esta a sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria, assim, é terrena, carnal, diabólica. Isso encontramos lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Essa sabedoria do mundo está em perfeita harmonia com as máximas e costumes do mundo. Tem uma tendência constante para a grandeza e a reputação. Tem uma procura permanente e secreta do próprio interesse e prazer. Não recorrendo a métodos grosseiros, barulhentos, de forma a cometer qualquer pecado escandaloso, mas agindo com finura, com hipocrisia, astúcia. Como caso contrário, até do ponto de vista do mundo, não seria sabedoria, mas sim libertinagem. O sábio do mundo é aquele que sabe gerir bem os próprios negócios e sabe orientar tudo em proveito próprio, sem dar a entender, pretender fazê-lo. Conhece bem a arte de fingir, enganar astuciosamente, sem que o outro se aperceba. Diz e faz uma coisa apesar de estar a pensar noutra. Conhece perfeitamente os gostos e os cumprimentos do mundo. Sabe ir de acordo com todos para alcançar os próprios objetivos, sem se preocupar absolutamente nada com a honra e a glória de Deus. Estabelece um secreto e funesto acordo entre a verdade e a mentira, entre o evangelho e o mundo, entre a virtude e o pecado, entre Jesus Cristo e Belial. Quer fazer-se passar por honesto, sem sê-lo, nas obras despreza, interpreta mal ou condena com leviandade todas as práticas de piedade que não vão de acordo com as suas. O sábio mundano, enfim, é alguém que, deixando-se guiar apenas pela luz dos sentidos e da razão humana, procura simplesmente rodear-se de aparências de cristão e de homem de bem, sem se preocupar minimamente de agradar a Deus ou de expiar pela penitência os pecados que cometem contra a sua divina majestade. São 7 as razões de fundo que o sábio mundano considera inocentes e sobre as quais se baseia para levar uma vida tranquila. São elas: a dita palavra de honra, o que irá dizer-se, a moda, a boa mesa, o interesse pessoal, o armar-se em importante, o dar-se ares de graça. E há ainda 7 virtudes especiais em que se apoia para ser canonizado pelos mundanos: a valentia, a delicadeza, a diplomacia, a astúcia, a galanteria, a cortesia, a jovialidade. Considera, porém, serem pecados enormes a insensibilidade, a simplicidade, a pobreza, a rudeza, a beatice. Observa com a maior fidelidade
possível, os mandamentos ditados pelo mundo, ou seja, e aqui entra os mandamentos do mundo, que encaixa com essas normas que os impuros, das quais até o salmista nos orienta a afastarmos, porque nos levam pelo caminho largo da perdição. Primeiro mandamento, do mundo: conhecerás bem o mundo. Segundo, viverás como um homem honrado. Terceiro, orientarás bem os teus negócios. Quarto, guardarás bem o que te pertence. Quinto, procurarás sair das trevas. Sexto, procurarás ganhar-te amigos. Sétimo, frequentarás a alta sociedade. Oitavo, comerás e viverás bem. Nono, não darás aso a melancolias. Décimo, evitarás a singularidade, a rudeza, a beatice. E quando fala aqui sobre beatice, a gente pode entender que seria todo o exagero, entre aspas, das pessoas devotas. Então, por exemplo, as obras de caridade, realizar, penitência, até mesmo se confessar, ir até o padre para se confessar os pecados. Mas às vezes pode ser que aparentemente a pessoa até vá, mas no fundo não tem um arrependimento sincero e verdadeiro. Então isso tudo pesa, isso tudo é pedra que nos facilita a descida pelo caminho largo, passagem pela porta larga, mas nos atrapalham para ir para o céu, para o caminho estreito, para a porta estreita. E lá no versículo 2 do Salmo 1 diz assim: mas ama a lei, feliz quem ama a lei do Senhor, e dia e noite a medita. Então vamos lá, como que seria essa meditação do dia e noite? Eu falei um pouquinho sobre isso lá no episódio sobre a palavra, que tem algumas semanas que saiu até. E diz assim, o meditar dia e noite é você pegar essa palavra de Deus, ter acesso a ela, seja pela própria Bíblia diretamente na sua leitura pessoal, seja na Santa Missa ou na oração da liturgia diária, a Lectio Divina, que a gente pode dizer, entre aspas, como se fosse se for dizer, ajudar, nossos irmãos e irmãs que são evangélicos, é o devocional católico, mas é mais do que um devocional nesse sentido. Então vamos lá. Nesse sentido, tudo aquilo que a palavra de Deus ela me incomoda, eu preciso de prestar atenção. Então, por exemplo, se lá está falando que eu devo perdoar meu irmão, então, se eu sinto incomodado com uma coisa que aconteceu comigo, que faltou da minha parte o perdão, é ali que eu tenho que refletir. O meditar a lei do Senhor Deus é meditar ao mesmo tempo a palavra de Deus. Além de meditar os 10 mandamentos aplicados na minha vida, é meditar a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a lei. Jesus Cristo está acima da lei. Ele é a manifestação completa e perfeita da lei de Deus. Então, nesse sentido, eu meditando o Evangelho, meditando Deus, meditando Jesus sobre Jesus e aplicando na minha vida, isso é o que vai me purificar. Porque a palavra ela tem poder de purificar, de santificar. No sentido que, quando eu me sinto incomodado por ela e eu luto para poder me assemelhar a Jesus Cristo, imitar a Jesus Cristo, abandonando aquilo de errado que eu estou fazendo, isso é o largar as pedras que me atrapalham a minha subida para o céu, a minha passagem pela porta estreita. Então, considerando que eu tenho uma mochila cheia de bagagem, de peso, de pedras, ou ando com sei lá quantos casacos para poder me proteger do frio, isso deixa o meu corpo mais largo, grande. E nesse sentido, se eu for tentar passar na porta estreita, eu não consigo, porque eu entalo, eu empaco, eu travo ali, por causa do excesso. Mas aí, se eu abandonar essas coisas que me são de excesso, que me faz mal, eu entro pela porta estreita. Excesso que eu falo das coisas erradas. Estar com Deus na plenitude não é excesso, desde que seja uma vida cristã verdadeira. Porque às vezes eu posso estar aparentemente por fora, pegando tudo quanto é tipo de devoção, lendo tudo quanto é livro católico e por aí vai, mas sem uma reflexão, sem uma oração verdadeira de intimidade com Cristo, de aplicação daquilo na minha vida, sem viver aquilo que Deus me pede para me viver na simplicidade, isso é excesso, isso não é de Deus.
Mas se for cheio de Deus de verdade, aí sim eu vou entrar no céu. Então é nesse sentido que a gente precisa passar pela porta estreita. E tem uma coisa boa de você estar no caminho estreito, é que você meditando a lei do Senhor Deus, amando a lei do Senhor Deus e meditando ela todos os dias, dia e noite, lá no versículo 3 do Salmo 1 diz assim: ele, a pessoa que faz isso, será como uma árvore plantada à beira do rio, que produz fruto a seu tempo e cujas folhas não secam. Dá certo tudo o que faz. Mas outra é a sorte dos ímpios, palha que o vento dispersa. Não poderão resistir no tribunal do juízo, nem sentarão os pecadores na assembleia dos justos. Vela o Senhor com carinho sobre o caminho dos bons, enquanto a estrada dos ímpios só conduz à perdição. E aqui entra um outro detalhe que a gente até tem meditado, né, falando sobre a espiritualidade de Fátima, que é a questão dos sofrimentos. Por exemplo, falar que tudo vai dar certo é que tudo que é para o nosso bem, Deus vai nos dar. Nada vai faltar para a gente. Nada vai faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, se Deus permite eu viver adversidades, é para o meu benefício, para o meu fortalecimento. Até mesmo quando a gente pode refletir sobre a questão das tentações, que não são Deus que manda a tentação. Deus não manda a tentação para ninguém. Mas ele permite, assim como permitiu a Jó sofrer na mão do mal, né? De certa forma, perder tudo para provar a sua fé, ter sua fé provada, da mesma forma nós, nos nossos sofrimentos, nas tentações, como a gente falou até no episódio sobre São Padre Pio, elas servem para nos purificar e nos santificar. E eu lembro até de um ponto que eu acho que eu já disse várias vezes até aqui. Eu falo com várias pessoas assim, quando me pedem até conselho. Santa Teresa d'Ávila tem até um episódio, né? Que ela, nesse caminho, né, de busca de santidade e obediência, ela foi mandada pelo seu superior, né, para abrir convento em lugares longe. E no caminho da estrada, na época, não tinha carro normal. Era carro conduzido por tração animal. Então, era se eu não me engano, por boi, né, por cavalo, né, e tal. E aí, no caminho, a carroça dela não é que quebra a roda. E ela estava indo justamente para a missão que Deus tinha dado para ela. Por quê? Ela entendia que o superior mandando a ordem, ela sendo obediente ao superior, assim como o conselho até mesmo, né, se eu não me engano, de São Pedro, lá na carta dele, e até São Paulo também dá esse mesmo conselho, quando a gente obedece os nossos superiores, como se fosse obediente diretamente a Deus, ela foi. E aí ela ficou brava mesmo, nervosa, e falou assim: Jesus, agora eu entendo, Senhor, porque o Senhor tem tão poucos amigos. Porque o Senhor trata os seus amigos assim. E ela foi entendendo que aquilo era para o proveito da alma dela, para a santificação dela, aquele sofrimento que ela passava. Então, gente, nesse sentido, quando Deus ele nos nega alguma coisa, é para o nosso bem. Quando ele permite algum sofrimento para a nossa vida, é para o nosso bem. Como diz São Tomás de Aquino, né? Em um dos 5 motivos para a gente ser tentado, um deles é justamente para a gente reconhecer a nossa fraqueza. Quando a gente vê que a gente é fraco, tem chance de cair no pecado, a gente é tentado, a gente reconhece que ali a gente é fraco. E isso ajuda a gente a não cair, né, no pecado soberbo, se a gente souber aproveitar bem. Agora, se a gente simplesmente abraçar tudo quanto é tipo de tentação que vier para cima da gente, sem fazer o discernimento, sem prestar atenção, a gente vai seguir a ordem do mundo. E nesse sentido, a gente vai se perder de Deus. Aí que vai vir um sofrimento muito pior, que é depois, né, no dia do juízo. Então, não sejamos ímpios, que deixa o mundo guiar a gente, deixa o prazer, as vontades nossas humanas serem nossos condutores. Não, sejamos filhos de Deus. Deixemos que o Espírito Santo nos conduza, ainda que a gente precisa passar pelo vale tenebroso da morte. Tanto que o próprio Cristo disse, né, na oração do Pai Nosso, ele ensinou: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não falou, livrai-nos da tentação. Não, porque a tentação é necessária para a nossa vida, né? E aí, voltando, o caminho é estreito. Por meio dos sofrimentos, a gente vai aprendendo a ver onde que a gente precisa pedir a ajuda de Deus para poder abandonar o mal, o pecado, aquilo que nos atrapalha passar pela porta estreita, aquilo que nos pesa, fazendo com que a gente caia.
e a gente seguir em frente. E encerro com um conselho final, né, que eu já disse até outras vezes, de São João Paulo II, o Papa, saudoso Papa São João Paulo II, que diz assim: santo não é aquele que cai, que nunca cai, mas é aquele que sempre depois de cada queda levanta. Então é isso, meu irmão, minha irmã, se você está caído, levanta, pede ajuda de Deus para levantar. Se você está no pecado, não tenha medo de acolher a misericórdia de Deus, procure a confissão, procure a oração. Então, que Deus abençoe muito todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. A paz. E é isso, gente. A gente se fala no próximo episódio. Shalom.